Bem-vindos ao podcast Pode Surpreender, um canal onde a gente vai falar sobre empreendedorismo, vida, saúde, bem-estar, a vida real como ela é, sem filtros. Para quem não me conhece, eu sou Iris Pinheiro, sou empreendedora e hoje a gente está com uma convidada super especial. Aproveitando esse mês, que é o mês de Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, eu decidi convidar uma pessoa que tem uma história de vida linda, que eu tive uma missão, até tão um pouco emocionada de falar, de descobrir, através de uma drenagem linfática, um carocinho, e esse diagnóstico precoce foi algo, um divisor de águas também, né, Sil? Sim. Então, eu me sinto muito honrada, usada por Deus. E ela é Silvia, uma das minhas primeiras pacientes. Psicopedagoga, tem mestrado, doutorado, pós-doc. Essa mulher, gente, é um crânio. Sil, você poderia se apresentar? Posso, meu nome é Silvia, né? Silvia Feldberg, mais conhecida como Silvia Feldberg, e eu sou psicopedagoga. Eu atendo crianças com dificuldades de aprendizagem, principalmente na área da matemática, e eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, baseado nessa questão da matemática, né? Do desenvolvimento da matemática, como o cérebro funciona matematicamente falando, né? E Legal. quais as causas das dificuldades de aprendizagem da matemática em crianças, né? Então, por que que essas crianças têm algumas crianças que têm mais dificuldade, outras menos, né? Então, isso faz parte do meu estudo, sempre pesquisando sobre as dificuldades da aprendizagem da matemática e a descalculia, que seria um transtorno de aprendizagem específico da matemática. Nossa, eu tenho que passar a Isa com você, Sil. Você ainda atua, Sil? Hoje em dia Uhum, não atendo mais, uhum. mas eu tenho uma sócia que atende Ah, e legal. que a gente tem até um canal no Instagram, né, que chama Uhum. Agentes da Matemática, e que a gente dá dicas sobre crianças que têm dificuldade ou sobre crianças que de alguma forma não estão aprendendo corretamente, né? Não estão desenvolvendo de acordo. Então, a gente dá umas dicas Ai, que nesse legal. Instagram, né? Chama Agentes da Matemática. Vou entrar. E de vez em quando nós elaboramos cursos. Bacana. E faz tempo que a gente não dá o curso, mas a gente lançou muitos livros, né? eh, que já estão publicados, como a numeracia, como agora a gente teve o Plimate, Uhum. né? Que é a matemática sensorial, né? Com instrumentos sensoriais para aprendizagem da matemática. Então a gente lançou essa coleção, né? Uhum. Que ajuda os profissionais na área da saúde, da educação, a desenvolverem melhor, né, essa aprendizagem da matemática com as crianças, né? Então, em parceria com a minha orientadora de pós-doc, que é a Simone Aparecida Capellini, que é Legal. especialista em fonoaudiologia educacional, a minha sócia Rita Piscinini, que é Ah, formada na Rita. aprendizagem da matemática, que fez psicopedagogia comigo, e uma outra fonoaudióloga, Nicolette, que também participou desse desenvolvimento desse material, Que né? bacana, se você Então, então uma pessoa super estudada nesse assunto. a Eu gente, te acompanho, eu vejo que você sempre está estudando, né? sim. Você fez mestrado, depois foi pro doutorado, pós-doc, mas você não era dessa área, né, Sil? Se eu não me engano, você Não, eu começou. sou formada em análise de sistemas, Uhum. né? Eu comecei na área da informática, né? Eu trabalhei 16 anos nessa área e depois eu parei, né? O banco que eu estava trabalhando faliu, eu resolvi dar uma parada. Eu já tinha meus filhos, mas eles eram pequenos ainda. E daí eu comecei a trabalhar na ACD, que é a Ah, aham. Associação de Assistência à Criança Deficiente Física. Uhum.
E lá eu fiquei por 10 anos, sendo voluntária, ajudando as crianças que tinham dificuldades, tal, né? E eu me encantei por essa coisa de ajudar as crianças, de estudar sobre o cérebro. Então, eu comecei a investigar um pouco melhor, e daí, a partir daí, né, trabalhando na ACD, eu fiz tecnologias interativas aplicadas à educação Legal. para ajudar justamente crianças que tinham dificuldade ou paralisia cerebral, algum tipo de deficiência física que na sua condição, elas precisavam ser auxiliadas. E fiz depois a psicopedagogia, que eu achei que completou bastante, mas antes da psicopedagogia, eu fiz pedagogia, porque eu era formada em análise de sistemas, Uhum, né? E eu achei que eu precisava aprender um pouco mais sobre o que é a educação. Daí eu fiz o mestrado, uhum. né? O mestrado sempre é voltado para essa área da educação e da saúde, né? Depois eu fiz o meu doutorado na Unifesp e o pós-doc agora na Unesp. O pós-doc eu terminei o ano passado, né? Então agora a gente está escrevendo o manual, porque eu fiz a avaliação da matemática em crianças da educação infantil, de 2 anos a 5 anos e 11 meses. Que legal. Então, eu desenvolvi um protocolo para avaliar essas crianças, Olha que bacana, né? E Sil. daí a gente vai, se Deus quiser, a gente já publicou um artigo falando sobre o estudo piloto, e agora a gente vai publicar o artigo final e desenvolver o manual já com o protocolo para que as pessoas, os profissionais da saúde, da educação, possam utilizar para avaliar as suas crianças, Bacana, muito bom, Sil. né? Parabéns, viu? Olha, fazendo Então a é isso. diferença no mundo. E eu acho que é um problema muito comum, né, entre as crianças, principalmente Sim. de hoje em dia. Você acha que tem algo a ver com excesso de telas, Eu acho precoce? que essas condições das dificuldades sempre existiram, Uhum, né? Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? sim. Eu acho que o importante para a gente descobrir se a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, ou da matemática, ou mesmo na questão da linguagem e escrita, a gente tem que fazer uma boa avaliação, né? Eu sou especialista também, eu fiz especialização em neuropsicologia, Legal. né? E eu acho que tem que ser feita uma boa avaliação neuropsicológica e psicopedagógica, né? Para a gente ter um panorama da aprendizagem dessa criança, de como ela aprende. E a partir daí a gente pode eh, dar dicas de um possível diagnóstico, né? O diagnóstico é fechado por um médico, mas a gente já encaminha essa criança para a dificuldade que ela tem, ou se for uma dificuldade mais pontual na leitura escrita, para uma fonoaudióloga, se for da matemática, encaminha para uma psicopedagoga, se for uma questão mais atencional, uma questão mais psicológica, a gente encaminha ou para um neuropsicólogo ou para um psicólogo. Então, dependendo dessa avaliação, é que a gente vai saber se a criança tem algum tipo de transtorno ou se ela tem uma dificuldade mais pontual, que pode ser uma dificuldade de aprendizagem em relação ao que ela aprende na escola, não necessariamente que seja um transtorno. Sim, às vezes a Então, forma com que ensina, né? com a forma como ela aprende, talvez esteja inadequado à ensinagem, né? Então a Entendi. gente precisa é, pesar tudo isso, né? Ver qual que é a melhor escola para essa criança, enfim, Ah, todo esse legal, um assunto processo. bem legal. Depois a gente vai conversar mais um É, pouquinho sobre isso. Sil, você sabe que você foi uma das minhas primeiras pacientes. A gente estava aqui lembrando, eu falei, acho que foi em 2010, mais ou menos.
E eu cuidei de você por um bom tempo, era minha paciente fiel, que sempre estava na clínica. Eu sou muito feliz por toda a credibilidade ao longo desses anos. Você acompanhou minha história, eu também acompanhei Sim. sua história. Teve uma época até que você parou, né? Eu parei, Por algum verdade. tempo. Verdade, foi quando eu fiquei grávida da Isa. Aí eu decidi fechar, porque eu não daria, eu morava longe para ficar indo e vindo para cuidar da Isadora, ia ficar muito difícil. Então decidi fechar. E aí tentei abrir algo ali perto de onde eu morava, que era em Guarulhos, mas os pacientes sempre me procuravam. E aí, você não vai voltar? Eu tô com saudade. Eu sei que você só ia tirar a licença maternidade. E eu sei que assim que eu voltei, você voltou também. Eu fiquei muito feliz. E ficamos anos, né, Sim. cuidando. E daí, quando chegou em 2018, que você Uhum, foi fazer uma massagem em isso. mim, e você percebeu que eu tinha diria nódulo, né? Mas um É, carocinho muito pequenininho. pequeno. Por que que esse caroço era pequeno? Porque 6 meses antes eu já Ah, tinha feito aham, exames de ultrassom, de mamografia, né? Eu ia periodicamente ao ginecologista e fazia os exames, né? Então, nessa época que eu tinha por volta de 60 anos, né? Já. E que eu descobri, eu fui ao médico depois que você me uhum. falou sobre esse pequeno caroço que você encontrou, e daí eu fiz todos os exames e, infelizmente, deu um diagnóstico de um câncer. Só que, como ele era um nódulo pequeno, o médico falou que poderia ser feito um quadrante, né? Tirar Sim. somente o nódulo e que o mais rápido possível. Então, eu fui diagnosticada no final de fevereiro e já no início de março eu já operei, né? Eu operei, Foi tudo é, muito rápido, né? fizeram todos os exames, viram o tipo de nódulo que era, né? Porque todo mundo acha, câncer é tudo igual. Não. Inclusive, o câncer de mama tem vários tipos de tumores cancerígenos relacionados à mama. E para cada tumor que é encontrado, é feito todo um diagnóstico para saber qual que o tipo de tratamento que você vai receber, né? E foi o que aconteceu comigo. Era um tipo de tumor que não era tão agressivo, foi descoberto logo no início, então eu fiz apenas 4 sessões de quimioterapia que Sim. eram aplicadas de 21 em 21 dias, né? Mas na época o médico avisou que apesar de eu não estar com uma quimioterapia muito forte, esse tipo de substância ele fazia com que houvesse queda do cabelo. E realmente houve, e eu fiquei careca. Eu E lembro. daí eu resolvi vencer, né, aceitar a minha condição, né, como uma paciente quimioterápica que ia perder o cabelo e assumir essa condição. E graças a Deus eu não tive assim nenhuma sequela, eu não tive nenhuma reação em relação à químio. Eu acho que foi assim, Deus que colocou Com você no certeza. meu caminho e que me acompanhou, a Nossa Senhora com seu manto azul me acompanhou em todo esse processo e eu tinha certeza da cura, né? Eu E eu lembro que você acho que comentou. quando você tem certeza da cura, A sua fé, né? a sua fé, você é curada. É lógico que todo o processo da quimioterapia, você não pode deixar de só ter fé. Deus vai me curar. Não, tem Não, que fazer a sua não. parte também, né? Deus vai te curar através do quê? Através dos médicos, Sim. através dos remédios. Então, fiz 4 sessões quimioterápicas porque era o que eu necessitava de acordo com os exames que foram feitos. E depois eu fiz 30 sessões de radioterapia. Foi difícil? Foi um processo de 4 meses que eu fiquei fazendo o tratamento corretamente,
né? Então, isso daí me ajudou. Eu fiz até um ensaio fotográfico quando eu Toda tava lembro. E careca. você ficou super bem resolvida, porque isso Isso. às vezes mexe muito com a autoestima de muitas Então, mulheres. para mim, não mexeu com autoestima nenhuma. Eu acho que foi a partir do princípio. Eu sou muito positiva nas coisas Sim. que acontecem comigo. Então, eu aceito, né? Eu aceito e falo: o que que tem que fazer agora? Qual que é o próximo passo? Tem que operar? Opero. Então, o médico me deu um resultado numa quinta-feira. Quando foi na segunda, eu falei: tira esse tumor de dentro de mim. Eu vou. E a partir do momento que ele tirou o tumor, eu pus na minha cabeça que eu não tinha mais nada. E Olha aqui. que a químio ia me ajudar a acabar de limpar. E foi isso que aconteceu. Então, isso aconteceu em 2018. Já fazem 7 anos anos. que eu tive, né? Fui operada, que eu fiz a quimioterapia, tudo. Recebi alta, né? Porque eu fiquei 5 anos tomando um remédio de acompanhamento do câncer e o acompanhamento de 6 em 6 meses com um médico especialista em oncologia, com um oncologista, para que tudo ocorresse da melhor forma possível. E foi o que aconteceu. Hoje eu sou uma pessoa que estou curada. Ai, graças a Deus. Agradeço a Deus por tudo que ele me ajudou a passar. Nesse meio tempo veio a pandemia, veio um monte de coisas. Eu tive uma outra doença muito séria também, tão séria quanto o câncer, só que ela não é fatal, que é uma doença autoimune. Ela chama doença de Still. E essa doença de Still, ela faz com que a pessoa tenha inflamações em todas as articulações do corpo. E ela é muito dolorosa. E também Deus me ajudou a encontrar o médico certo, que foi um ótimo reumatologista, né? Que descobriu a doença a tempo para me medicar. Eu fiquei 8 meses tomando cortisona em doses altíssimas e daí começou a baixar e as minhas articulações começaram a melhorar, né? E eu comecei a fazer exercício físico, que eu acho que essa coisa do exercício físico ajuda Muito. muito, Você foi uma pessoa que sempre se cuidou também, né? Assim, muito. muito. Eu acho que isso que me ajuda a me curar, né? As doenças vêm, mas Uhum. elas vão embora do mesmo jeito que elas vieram, né? Gra- é, Todos os médicos falam para mim que você fazer um exercício físico, uma atividade física, principalmente musculação, né? E conjugado com uma aeróbica, ela evita doenças e pode te curar delas também. Sim, com certeza. Então, eu acho que eu fui curada do câncer porque logo depois quando o médico, eu fiz a quimioterapia, eu já comecei a fazer exercícios físicos. Eu comecei a fazer atividade. Eu tenho um personal, fazer atividade, mas se você não tiver um personal, vai para academia, É, tenta fazer aula online. online, De alguma uma forma você tem que. caminhada. Mas caminhada só não Essa basta, caminhada tá? só não Porque basta. caminhada é aeróbica. É, fazer Você tem que movimentar a tua musculatura. Então, o ideal é que você faça uma musculação. Uma Mas é que tem gente que não atividade. faz nada, assim, nada. Então, tipo, Não, começa com a então, caminhada, eu sei, tem uns mas pezinhos. caminhada Uhum. não resolve tudo. Sim, É isso que eu sim. tô falando, Aham. entendeu? Então, não faz nada, então começa a fazer. Sabe, essa coisa, eu não gosto, não tem. É, Isso daí não existe para mim, sabe? a gente não faz só o que quer, Hoje em né? dia eu sou até viciada em ginástica, eu gosto bastante de fazer, eu faço 6 vezes por semana, 3 vezes de Olha, musculação e o resto de aeróbica, que então ou legal. caminhada, ou transporte, aonde eu tiver eu estou fazendo, né? Quando eu viajo, eu ando muito, então eu já estou fazendo a minha aeróbica, Sim. mas eu levo uns elásticos para exercitar o músculo, né? Então, são coisas que você pode fazer, né? É lógico que você primeiro passa por um médico,
passa por todo um plano de saúde, Sim. assim, para ver o que você pode e o você, que você não pode fazer, né? porque tem algumas pessoas que têm É, algumas limitações, por isso que é importante buscar um profissional, pelo menos no início. sim, para te orientar, Sim. né? Não sei se você lembra lá no começo, eu lembro que você fazia drenagem sempre, era uma coisa que você nunca parava. Sim. E aí eu tava fazendo drenagem nela e senti um carocinho. Só que assim, eu falei, é coisa da minha cabeça. Na primeira vez eu não te contei. Acho que você ia 2 vezes por semana, ou era uma vez por Sim. semana. Aí só que aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, nossa, o que será? Aí eu perguntei, Sil, faz tempo que você vai no médico? Ele falou, tem 6 meses. Aí eu pensei, é coisa da minha cabeça. Aí, na segunda vez que você foi, aí eu comecei, aí eu já comecei, peraí, deixa eu ver. Comecei, aí você, o que você tá procurando aí? Aí eu falei, então, Sil, eu tô vendo aqui, parece que tem um carocinho que eu sempre fiz em você e não sentia. Aí você falou assim, mas faz 6 meses que eu fui no médico. Aí eu falei, mas custa nada, Sil, vai de novo pra ver. Tomara que não seja nada, né? Mas vai. Aí você foi. Eu lembro que a sua médica tinha feito e também acho que ela não percebeu, se eu não me engano. Aí você Não, pediu não, um não, 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 exame. não, Não? não. Eu fui no médico, ele não era ginecologista, Ah, e tá. daí ele falou, vai no Ah, tá, ginecologista, foi. e daí ele vai checar. Ah, Daí o legal. médico detectou realmente Uhum. o carocinho, só que daí ele É solicitou verdade, exames verdade. mais, Aham, mais mas... complementares, E né? qual foi o exame que ele... Ele pediu um ultrassom Uhum. e pediu uma mamografia. Quando você faz o ultrassom e a mamografia, ela detecta o tipo de caroço. Sim. E daí já viu que poderia ter alguma coisa mais maligna ali. Então, daí eu tive que fazer outro tipo, uma punção, né? Uhum, é. Para pega um pedaço do caroço, né? Sim. Como que chama? Do Nódulo, né? nódulo, aham. Do nódulo e vai para análise, né? E daí voltou e deu positivo para tumores cancerígenos. Como que foi pra você receber esse diagnóstico? Olha, o momento assim, eu fiquei meio chocada. É, Eu não fiquei revoltada, eu fiquei triste. E fiquei Sim. com medo também. Medo de morrer, né? Sim. Porque eu não sabia o que era aquilo. Só que daí eu passei para ativa, né? Então eu liguei para o meu médico, eu falei, olha, o resultado deu positivo para câncer e eu quero consultar um mastologista, que é um especialista Sim, mama. na área Hum, do seio, né? Uhum. E daí ele me indicou uma mastologista, eu fui e esse mastologista confirmou, né, o diagnóstico, só que ele falou que dava para ter uma retirada, né, fazer a quadrantectomia que eles falam, né, Sim. que é a retirada do tumor, mas sem mexer com o resto da mama. Uhum. E daí eu falei, não, eu fui fazer os exames, tal, que eu queria operar, só que eu procurei um outro mastologista para ver uma outra opinião, Sempre né? importante. E Aham. esse mastologista, ele falou a mesma coisa que o primeiro. Só que eu adorei esse mastologista. Ele era da Unifesp, que é onde eu me formei no Sim. doutorado, na Escola Paulista de Medicina, que eu tenho muito respeito pelos profissionais formados nessa universidade. E adorei o jeito que ele me falou, e daí já marquei com ele a cirurgia na segunda-feira, né? E a gente já marcou, já fiz todos os exames que precisava e operei. Sim, uma coisa muito importante na sua história é que você agiu. Porque às vezes a pessoa sente um carocinho e fala, não é nada, deixa pra lá. Você poderia ter feito isso. Fala, Iris, não vou. Então, em todo momento, você buscou ajuda. Eu acho que isso é uma dica importante para as pessoas. Se tá sentindo alguma coisa, não deixa pra lá. Não vai procrastinando, né? Que às vezes a correria do dia a dia, Sim. a gente fala, não é nada, depois eu vejo. Porque se você não tivesse, né, se você não fosse buscar ajuda, qual seria o prognóstico? Então, podia aumentar, né? Então, Esse caroço podia aumentar e piorar a situação. sim. E é engraçado porque no mesmo dia que eu fui operar, eu conheci uma menina jovem ainda,
muito jovem, que tinha tido o mesmo diagnóstico que eu. Só que ela teve o diagnóstico em dezembro. E ela ficou com medo, ela ficou com medo de procurar um médico para, Olha, sabe, de operar, tal. E ela demorou muito. E daí ela procurou, foi operada, tal, não sei o quê. Mas você vê, ela teve esse tempo assim, e é engraçado porque depois ela fez o tratamento e acho que ela parou o tratamento, ela não fez o tratamento completo e o câncer voltou, deu. entendeu? Então, você vê que coisa, a situação, É, né? A pessoa, ela falou que ela entrou em negação quando ela descobriu o diagnóstico. Ah, não vou operar. Ah, nossa. sabe assim? E hoje em dia ela tá bem. Graças a Graças a Deus. Deus Aham. ela se curou, tal, não sei o quê. Mas o caminho foi mais difícil, mais longo, né? Então, também tem isso, né? É As verdade. opções, as escolhas que você faz, às vezes nem por culpa sua mesmo, mas pelo medo, É, pela insegurança, mas isso daí é de pessoa para pessoa. Você não pode exigir alguma coisa que a pessoa não consegue dar, né? sim. Então, mas o que eu falo assim, é fé, muita fé, vontade de vencer, vontade de ser curada e fazer tudo direitinho, né? Com certeza. Todas tudo que seu médico falar, você tem que cumprir, tem que fazer. Tem que fazer, porque Não ele tem essa sabe. questão Aham. de alternativa, porque eu vou procurar, que hoje em dia está muito em Sim, moda, né? Ai, vamos procurar uma coisa mais alternativa, sim. mais natural. Não. Remédio, ele é desenvolvido justamente para curar o que você tem. Tem efeitos colaterais? Tem, mas. Tem, Aham. mas o principal ele está tratando. Os efeitos colaterais depois o médico vai tentando minimizar, Sim. né? Para mim, graças a Deus, eu não tive efeitos Não teve. colaterais. Mas se você pensar, eu só fiz 4 É, quimioterapia, foi muito pouco. Mas muita gente tem sim. esses Depende efeitos colaterais, do né? organismo, né? Agora, assim, eu não me preocupo muito. Se eu tenho que tomar um remédio, eu tomo. Eu não fico olhando a É, bula porque você para já. ver quais os Aham. efeitos colaterais. Eu não quero saber. Você entendeu? É, isso Porque é se bom. você não souber que o tal remédio pode te dar dor de cabeça, pode dar vista turva, tal, não sei o quê, pode ser que não aconteça nada É, com porque senão você você. começa já a ficar pensando naquilo. Pensando É. Uhum. talvez você até faça com que É. aconteça por um. Uhum. Não estou falando que não acontece. Tem Sim. muitas pessoas que fizeram químio, que tiveram efeitos colaterais fortíssimos, mas esse é o tipo de químio que está fazendo e o organismo da pessoa, É. Cada né? organismo ele Então, responde de uma cada forma. organismo responde de uma forma. Não dá para falar que fez a mesma químio que eu e que teve efeito colateral, teve, Tem. né? Ninguém pode garantir que não vai ter, né? E esse otimismo também é muito importante, né? De você acreditar, porque tem pessoas que começam a ver só o lado negativo e se afundar, e Sim, aí vem uma sim. depressão. Depressão. Uma coisa que para mim me ajuda muito é que eu não sou uma pessoa depressiva, muito pelo contrário, você me conhece. Eu sou muito Muito, positiva, sim, sempre em fui. todo Uma momento. pessoa que eu tenho uma alegria de viver. É lógico, minha vida nunca foi assim, difícil, mas também nunca foi fácil, né? Uhum. Porque todo mundo fala, mas você não teve problemas. Não, não tive. É, Eu não tive câncer, eu não tive essa doença de sim, Still. Tive uma neuralgia do trigêmeo, que você sabe a sim, dor sim, que eu não podia mexer. é verdade. Você O, o- sofreu muito tempo com isso. Muito tempo. Agora eu fiz uma radiofrequência, ela melhorou. Quer dizer, eu não tenho mais dor, mas eu tô sem a sensibilidade do lado direito embaixo, não, por conta da radiofrequência que eu fiz. Sim, Foi bom? Foi. Não tenho dor? Não. Mas eu sofro com isso. sim. Então a minha vida não é um mar de rosas, né?
Mas a forma como você lida com tudo Mas isso você tem que faz toda a encarar, diferença. É, fazer com que ela seja um pouco melhor, né? com certeza. Eu lembro Então, que daí quando aí você foi no médico, aí você me mandou uma mensagem e falou, né, Iris, realmente deu positivo. Aí eu falei, se Deus me usou para que você descobrisse isso tão rápido, eu tenho certeza que a cura vem junto. Aí, sim. e você sempre muito otimista, como você disse, quando em relação ao cabelo, que muitas pessoas sofrem, você foi lá, fez um book, acreditou, muita fé, eu acho que a fé fez muita diferença. Sim. E o apoio da família também é Ah, com primordial, né? certeza, né? Eu tenho meu marido, que é uma pessoa, assim, meu companheiro há A 44 gente estava anos. falando sobre isso, eu falei, Sil, qual a dica para manter um casamento saudável? Ah, é o respeito, né? Aham, E você respeitar o outro e deixar cada um seguir o seu caminho, né? O seu sonho, o seu caminho, que foi isso que deu certo, né? Então, meu marido, ele montou a empresa dele, teve uma época que ele foi para fora, foi morar fora, ficou longe da família, tal, e eu sempre dando apoio. Então, ele morou um tempo na Itália, depois ele morou um tempo no Rio de Janeiro, outro tempo ele ia muito para Londrina e eu sempre dando apoio. Ao que mesmo legal. tempo, eu também morei um tempo em Eu le- Salvador, né? Eu fui para a Inglaterra fazer um intercâmbio e ele também me dando força e dando força para que eu conseguisse concluir todos os meus estudos, o meu mestrado, o meu doutorado. Então, graças a ele que eu tenho sucesso nessa área acadêmica, porque eu pude estudar com tranquilidade, né? Sim. E ele pôde me prover, né? É. Na realidade, eu tinha um consultório, eu Uhum. atuava, né? Mas você não ganha muito nessa área, né? Sim. Então, assim, eu falo assim que eu não tenho muito. Uma coisa que eu não tenho é aquela coisa de ganhar dinheiro. Eu não consigo. Então, assim, eu ganho aqui para me sustentar, né? Aham. Mas eu não tenho essa Esse- Aí intimidade com o assim. sucesso, né? Ai, Graças a Deus, o meu marido tem. Então, a gente, né, que tem esse equilíbrio por causa disso. Mas vocês passaram por um momento difícil. Assim, eu lembro de uma história Sim. que você contou, acho que uma vez que você foi na praia, que era um carro e que não podia abrir Foi você que me contou que não podia abrir o vidro. Tava Tava chovendo chovendo, e não não foi? tinha ar-condicionado. E a gente Verdade. tava passando um calor desgraçado lá, tava tudo embaçado. Sim, E a gente com aquele carrinho, mas era o carro que dava para comprar na época, sim. né? Mas foi legal, tive 2 filhos, são maravilhosos, consegui formar meus 2 filhos. Hoje Sim. eles têm muito sucesso. Um mora no exterior, mora em Lisboa, faz 4 anos, tá fazendo mestrado lá. O daqui também tem muito sucesso, se formou pela Politécnica, é engenheiro Ó, elétrico. Então inspiração é aí, a isso, mãe, né? né? Mas é uma história de superação também, né? Que vocês Sim. construíram, seu marido, como você disse, foi para a área, ele tem empresa, né? Tinha uma empresa de informática, Uhum. então ele desenvolveu é, vários sistemas Que na área legal. da cobrança e teve sucesso, Ai, que graças a bom. Deus. E tá Mas aqui sempre trabalhando muito, né? muito. Porque assim, o sucesso vem quando você trabalha, É quando verdade. você caminha para que isso tenha. Não adianta você ficar, eu tenho fé, eu vou me curar porque Deus vai. Não, vou enriquecer porque. Não, o caminho do sucesso ele tem pedregulhos no meio do Sim, caminho, né? E você tem que saber lutar e vencer. Mas você tem também que se sacrificar sim. para conseguir aquilo que você quer. Qual foi, assim, como é que é? Qual que foi o momento mais difícil pra você? Eu sei que teve todas essas coisas, mas eu sei que algo ali foi o que foi mais difícil pra você receber aquela informação. Foi o câncer, foi alguma coisa na sua história de vida, foi outro diagnóstico? Olha, eu acho que o diagnóstico pior que eu tive Uhum. foi durante a pandemia que eu tive essa doença autoimune. Foi pior do que a. Foi pior que o câncer, porque o câncer eu não tive dor, eu fiz a químio, Sim. tratei e tá tudo certo. Essa doença não, eu fiquei
praticamente 6 meses sem conseguir mexer esse dedo. Nossa. Eu não conseguia fazer isso, porque a articulação estava toda inflamada. Então, eu estava toda inchada. Eu não conseguia dobrar as pernas. Então, eu ficava o dia inteiro deitada num sofá. E quando eu me mexia, doía. Então, eu ficava sempre na mesma posição. Eu lembro que eu assistia Malhação, assim, era antiga, Uhum. para não pensar. Ficava até 2 horas da manhã só assistindo televisão sem me mexer, sabe? Para não pensar, não pensar, não pensar. Esse foi o período que eu mais sofri na minha vida. E por conta dessa dor, aqui a neuralgia do trigêmeo, que dizem que é a pior dor que existe no mundo, porque ela dá um choque, né? Sim. E eu comecei a ter essa dor. Então eu não conseguia comer, porque se eu comia, doía, né? Então, enquanto eu estava lá, meu marido começou a fazer sopa batida, suco batido, Olha, tô para eu vendo tudo. não precisar mastigar. E eu emagreci 10 quilos nessa época. Até que eu consegui me recuperar, que fui me recuperando, a neuralgia foi passando um pouco, mas ela não ficou curada. Eu me curei o ano passado. Ai, que bom. Aí agora não tem, não tem. Ela pode voltar, Sim. neuralgia, mas por enquanto eu tô curada. Ô, Sion, e sobre a maternidade? Hum. Como que foi? Pra você, foi mãe com muito jovem? Não, você sabe que eu me formei com 23 anos. Uhum. Daí eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar. Daí, não, com 22, eu vim para São Paulo, que eu morava em Campinas. Eu me formei na PUC de Campinas. Uhum. E meu marido estudava, eu conheci meu marido porque ele também estudava na PUC. Daí, depois ele veio para cá também, eu já estava trabalhando, ele também, a gente casou. Só que daí a gente casou e era naquela época dos hippies, sabe? Do Sei. jovem, 1979, 1980. E daí a gente não queria filho. A gente queria, sei lá, vamos Vocês viajar, sempre vamos. gostaram de viajar, né? Isso é uma É, coisa em comum. foi, sempre. Só que a gente não tinha dinheiro naquela época, né? Então a Aham. gente ia máximo para Ubatuba, assim, Uhum. não ia para cantos muito longínquos, porque não tinha dinheiro para isso, né? Mas daí a gente nós ficamos 5 anos sem ter filho. Daí quando a gente já estava mais com estabilidade e tal, eu ia fazer 29 anos. Ai, E daí meu médico falou, olha, é bom você ter um filho antes dos 30, naquela época, né? Que sim, hoje em dia o povo tem com 50 anos tá tendo filho. é verdade. E daí, eu falei, vamos ter um filho. E daí me programei e tive meu filho. Foi super bacana, era uma coisa que eu queria mesmo. A gente estava preparado, então com 29 anos, eu tenho a mesma idade que meu marido, né? A Uhum. gente teve o Rafael, O seu e filho. daí o meu primeiro filho, né? O meu filho mais velho. Isso foi em 86. Daí quando o Rafael tinha 3 anos, eu falei, nossa, o Rafael tá muito sozinho, vamos ter mais um, tal, não sei o quê. Daí, em 1990, eu tive o segundo, que era o André. 2 meninos. 2 meninos. Não quis tentar uma menina, não? Não, Não? Tá bom. não. Eu queria 2. Você queria 2. 2 Uhum. meninos, porque eu acho que Uhum. mais que isso ia dar Uhum. muito trabalho. E daí, assim, eu nem quis ver o sexo da criança. Daí nasceu, eu soube que era menino. Você, quando nasceu? Quando nasceu, Os dois? os dois. Que legal. Eu não quis ver. Gente, e pra comprar as coisas? Não tem essa história de rosa, Aham. azul. A gente comprava qualquer cor. Qualquer cor. É, porque hoje... Porque também, antes tinha umas cores... Era mais fácil. Hoje não tá nem mais na moda essa coisa Assim, de rosinha azul, sim. né? Uhum. Tá qualquer cor é cor. Não, mas em pôr a cor. naquela Até época o estilo, sabe? Das roupas. Os lacinhos, as coisinhas. Eu acho que agora tá mais Não, frufruzinho. eu comprava macacão. É. Não sei, eu também não tinha dinheiro para comprar roupa cara, então era macacão e tal. Uhum. Depois que nasceu,
Daí continuei comprando shortinhos, essas Aham, coisas sim. assim. Não tinha nada muito. Sabe, eu comprar boneca, não sei o que. Se quiser brincar de boneca, pode brincar de Sim. boneca. Meus filhos brincavam do que eles queriam, Ah, legal. entendeu? Quer fogãozinho? Vai, entendeu? Não tem essa história, né? A gente Muito tem bom que isso. criar Tem criança que... para o mundo, É né? verdade. É verdade. Né? E qual foi a maior dificuldade em relação à maternidade para você? Olha, para mim, assim, foi eles. Eu acho que não tive dificuldade, assim. Teve dificuldade Na do. rotina, você já se cuidava? Ou você sempre se cuidou? Sempre, Sempre. sempre. Fazia atividade física? Nas duas gravidez, eu fazia atividade física. Ah, Então, a então. do Rafa, eu fazia natação e fazia yoga. Ah, legal. Daí, quando o André nasceu, antes do André nascer, eu fazia musculação e fazia yoga também, né? Uhum. Então, isso daí para mim foi assim, eu não tive dificuldade nenhuma, assim, eu sempre gostei de fazer Sim. exercício. Daí, depois que eles nasceram, eu sempre tive. Daí eu já trabalhava, já ganhava legal, meu marido também, então a gente sempre teve uma empregada que Uhum. cuidou dos meninos, Uhum. tal. É, logo que eu tive o Rafael, eu já coloquei ele num berçário que era integral, né? Porque eu não queria que ele ficasse em casa com ninguém. Sim. Eu queria que ele fosse cuidado numa escolinha, né? Então eu procurei um lugar pequeno, com poucas crianças, perto da minha casa. E isso daí me deu uma tranquilidade, Para né? você continuar. É. Aham. E daí depois, mais tarde, eu sempre tive empregada, então a empregada ia buscar, Uhum. ia levar, buscar, às vezes quando estava doente ficava com ele, Então você teve né? uma Então rede de apoio. tive uma rede de apoio. Eu nunca tive, meus pais não moravam aqui, eles eram do interior e os pais do meu marido também. Então eu não tinha uma rede de apoio aqui. Depois, mais tarde, quando os meus filhos eram maiores, que chegou a minha irmã mais velha. Mais velha não, uma das mais Sim. novas, mas bem mais velha que eu, que me ajudava sim, mas nada muito era bem pontual assim, não tinha nada, né? Então a gente sempre deu conta de cuidar das crianças, de trabalhar o dia inteiro, pega na escola, a gente revezava e para mim era tranquilo. Ah, legal. É porque É. eu fiz essa pergunta porque muitas pessoas param, às vezes, quando tem filho, param de se cuidar, se deixam de Não, não, lado. para mim Uhum. nunca teve essa opção de parar de me cuidar. Primeiro, eu não parei de trabalhar, Sim, então eu engordei 16 quilos e emagreci 20, porque você é a correria. correria. Então, eu não tive esse tempo, sabe, assim. Sim. E para mim, era cuidar dos meninos, né, da educação. A gente sempre gostou muito de ler, então sempre tinha muito livro infantil. E daí, quando teve algum tipo de dificuldade de aprendizagem, a gente já correu atrás de uma psicopedagoga. Daí, eu fui para a área da educação, justamente porque o meu mais novo tinha transtorno de déficit de atenção. Eu Ah, queria entender um pouco melhor sobre isso e daí fui estudar. ah, que Fui legal. estudar sobre isso, Foi né? aí que veio o seu interesse por essa área. Pela área da pedagogia Uhum. e daí que eu parei de trabalhar, mas eu não parei por nada. Eu parei porque a empresa que eu estava faliu. Entendi. E daí eu falei, não, vou dar uma parada. Daí eu comecei a trabalhar na ACD como voluntária. Eu gostei, me encantei pela área da Sim, pedagogia. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma, uma outra área na minha vida. Eu acho que a gente tem que se reinventar, é né? verdade. E graças a Deus eu consegui formar meus dois filhos e estão aí para a vida e falam fluente Ai, inglês que e bom. Então, enfim, é a isso. educação, você deu uma boa base. Boa base, graças a Deus. E você Tanto já num como no usava, outro. então se fosse, você falou do início lá, né, que você sempre leu, então você já incentivava os Sim, seus sim, eu filhos, sempre gostei muito é, de leitura, uhum, né? Então, eu sempre incentivei.
eles a lerem. Até hoje eles leem Uhum. muito, eles gostam de leitura, Então, na minha casa não tinha opção de não ler. Todo Oh, mundo lembra, lia. lembra. Você acha que. Porque às vezes a gente passa por alguma dificuldade e que nos transforma, né? Eu sempre falo, não é por quê, é pra quê que eu tô passando por isso. Você acha que você mudou alguma coisa? O seu jeito de olhar pra vida? Como que é? Eu acho que à medida que você vai envelhecendo, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra. À medida que a sua vida vai indo para frente, né? Você a sua perspectiva muda, né? Os valores, né? Eu não penso igual quando eu tinha 15 anos, e graças a Deus, Sim, né? Você tem que evoluir. Eu acho que eu evoluí. Eu acho que a minha mente se abriu para outras condições, né? Que na época eram de preconceitos, tinha muito racismo, muito misógino, muito misoginia na minha época, tal, né? E eu aprendi a respeitar todas essas diferenças e fazer com que os meus filhos respeitassem também. E hoje eu sou orgulhosa de dizer que os meus filhos respeitam, entendeu? Eu tenho eh, um pensamento universal, assim, em relação à política. Eu acho que você tem que respeitar o que o outro pensa, mas essa condição que tá radicais, assim, assim, eu não concordo com nada, sabe? E agora, abra sua mente, cresça, né? Abra a mente para você respeitar o que o outro pensa, mas não aceitar, né? sim. Aceita, viva conforme a sua identidade, naquilo que você acredita, né? Então eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito em Deus, mas eu acredito no outro também. E eu acho que você acreditar no outro, você tem que ter respeito a ele. Não importa de que religião ele Sim, seja, de que tipo, se ele é homossexual, se ele é heterossexual, ou se ele é, sei lá, o que ele quer que seja, você tem que respeitar, sim, o respeito é né? muito importante, né? Então é isso. É verdade. Muito bom, Sil. E você já imaginou que a estética, né, que às vezes a pessoa acha que é superficial, foi aí uma via também para te ajudar, né? De uma certa forma, você sempre se cuidou. Sim. E o que você diz para as pessoas que acham que a estética é supérfluo? Não, eu não acho supérfluo. Eu acho que eu fiz vários tratamentos com você de drenagem linfática, que é justamente para perder aquela excesso Retenção. de líquido, né? Isso Uhum. você pode falar Sim, melhor que eu. Mas, por exemplo, assim, algumas coisas em relação à barriga. barriga, né? Que você tem que cuidar, né? Então, você tem que fazer o tratamento. E hoje em dia eu não tenho quase rugas, eu não sou uma pessoa elástica, que não tem, mas justamente porque eu uso os cremes adequados, porque eu faço a massagem adequada, Sim, com os cremes, né, com colágeno, eu faço os regimes, eu tenho uma educação alimentar muito boa. E você me ensinou a sim. isso, É, né? a gente Teve uma passou por um época que a processo de gente, emagrecimento, né, foi. passou por um processo e com você eu aprendi a me cuidar, Que legal. né, a cuidar do meu organismo assim enquanto estética, porque eu prezo isso. Eu gosto de ser uma pessoa bonita, de cuidar do meu cabelo, da minha pele, do meu corpo. E eu gosto de me manter saudável e ao mesmo tempo bonita, né? Porque isso Sim. é que faz a vida ser prazerosa, É, se a né? gente tá bem, se a gente, Não nosso corpo é é? nosso maior templo, Então, né? assim, se a gente fica. Às vezes a pessoa fala, ah, não, porque você tem que aceitar, porque você é gordofóbica. Não, não é isso. Eu acho que, às vezes, a gordura te faz mal. Sim. Não esteticamente falando, mas para o teu organismo. Sim. Olha quantas pessoas que eram
obesas e que não fizeram tratamento, pessoas famosas, a Jojo Todinho, por Aham, é exemplo. verdade. Por quê? Por que que ela perdeu peso? Porque ela estava ficando com a saúde horrível. É, Você pega diabetes, sim, você pega uma série de comorbidades, doenças, comorbidades, por conta da falta de cuidado, sim. né? E é com a tua alimentação, o cuidado que você tem com o corpo, com a tua pele, e isso tudo é a É a estética. estética. Assim, quando eu entrei, eu sou físio, né? Aí eu também fiz pós lá na CD. E quando eu entrei na estética, que foi. A estética me escolheu, não era uma coisa que eu queria, mas eu entrei porque eu precisava e foi a oportunidade que apareceu. E eu falava, eu vou fazer, olha o pensamento, vou fazer 4 anos de faculdade para ficar fazendo massagem. Eu tive esse pensamento. E aí, quando eu entrei, eu vi o quanto que eu poderia fazer diferença na vida das pessoas. Sim. E é o cuidado, né? O cuidado, o fazer a pessoa se olhar com mais carinho. Ela, às vezes, não se sente bem se olhar no espelho, com um tratamento ela se sentia melhor. E eu fui me apaixonando, então... Eu acho que é melhor a autoestima de melhora qualquer a pessoa, né? autoestima de Assim, qualquer eu acho que pessoa. hoje em dia eu me cuido muito. Então, Sim. agora, hoje em dia, eu tô morando em Santos. Então, daí já não tô mais fazendo É, com me você, abandonou. porque... Não, não abandonei, é que eu não moro mais aqui, Eu né? sei, Então, mas, por exemplo, em Santos, eu caminho na Sim. praia. Daí eu fiquei sócia de um clube lá, ABB, que é Ah, a legal. minha cunhada, ela é Aham. funcionária do Banco do Aham. Brasil, e ela foi morar lá também. Aham. E daí a gente pode ficar, né? E daí você fica sócia assim, você vai fazendo atividades. Daí eu faço pilates solo, Que legal. faço alongamento. Então faço um monte de atividades assim e faço as caminhadas, né? E eu não deixo de fazer com a minha personal as minhas musculação, se bem que na ABB também tem. Ah, bacana. Isso é muito Então, bom. Então isso você é se ótimo. cuida, você se Isso, e a fortalece. minha cunhada também. Ela já teve 2 câncer de Caramba. seio. E não foi uma Sim, recidiva, sabe? teve, Foi um curou. outro Aham, outro tipo. tipo. E ela se cuida também Olha, isso igual. é muito importante, E né? isso os médicos dela falam que ela tem que fazer musculação. As pessoas, elas não percebem isso, mas à medida que elas vão ganhando idade, elas têm que fortalecer o músculo. Sim, tem que ganhar Entendeu? massa. Tem que ganhar massa muscular. E isso é uma coisa que a estética ajuda, né? Aham, também. Que a gente tem Também. alguns equipamentos que É. ajudam. E daí, assim, você faz as duas coisas, Aham. né? Você faz o treino da massa muscular e também com a Estética para estética. eliminar gordura localizada. Isso, Tem alguns aparelhos que a gente faz fortalecimento. Então, tem exato. muita coisa. Vou te fazer uma pergunta, acho que eu nunca fiz. Você ficou comigo muitos anos, assim. O que Sim. te fez manter fiel aos meus cuidados, Sil? Porque eu via resultado, né? Então, eu fiquei fiel porque eu vi resultado. Ai, que bom. Quando a gente fez o regime, né? Uhum. Foi Eu um não- método o MOVE. método que tinha um regime e Aham, tal, não sei o sim. quê. Eu vi resultados Sim, você perdeu, né? Eu perdi acho que uns 3, 4 acho que quilos, foram 5. 5 É que você não quilos, queria né? perder muito. É Você que queria na eliminar. realidade, assim, eu nunca fui muito gorda, Uhum, né? Mas depois de uma idade, eu cheguei a pesar 80 quilos. E daí eu não queria isso pra mim, né? sim. Então agora, hoje em dia, eu tô pesando 69, que eu acho Legal. pra mim É. perfeito, entendeu? Eu quero me manter assim. Eu lembro quando você entrou e falou assim: eu já tenho uma alimentação boa, mas não tô conseguindo eliminar Sim, peso. eu Aí não foi. consegui, Ah, porque você veja bem, vamos supor, eu tô pesando 75. Eu vou viajar agora, vou ficar um sim. mês viajando. Você não vai fazer regime, É, né? é. Você vai comer doce, você vai comer massa, você vai Aham. comer. Daí, quando você vê, você tá pesando 80, É. entende? Então, eu acho que durante o período que você não tá viajando, tal, você tem sim que regularizar a tua Sim, alimentação para que você fique, por exemplo, agora eu tô pesando 69. Se eu engordar, eu vou chegar a 72. sim. Mas aí você anda bastante também, né, Ando nas viagens. bastante, então daí eu não engordo tanto, não fica uma coisa tão disparatada, né? Sim.
Eu Eu acho lembro que é você, quando isso. você chegava de viagem, era um inchaço, a gente começava a fazer uns Sim, a procedimentos, drenagem. detox. Eu gosto do Tox, detox, é a drenagem, aquela Aí coisa. já rapidinho já voltava, Já porque rápido volta. era muita, também inchaço, né? É, Viagem, tudo mais. E você falava que caminhava muito também. sim, sempre. Legal. Agora, a gente vai para um quadro onde eu falo uma palavra e aí você responde com a palavra. Como é que é? Um bate e volta. Como assim? Você fala uma Palavra e palavra? você responde com a palavra. Por exemplo, filhos. Uma palavra para você. Amor, Amor. Marido. paixão, Casamento duradouro. respeito. Medo. De avião. Entendeu? E você viaja tanto. Viajo, mas tenho medo. Enfrenta seu medo, né? Tá Sim. com medo, vai com medo mesmo. Tem que enfrentar. Câncer. Cura, Estética. beleza. E para finalizar, qual a dica que você dá para as pessoas para as pessoas que não têm ou para as pessoas que descobriram agora ou que estão passando por o tratamento? Sejam positivas, tenham certeza da cura, cuidem-se e façam tudo o que o médico pedir. Muito bom, Sil. Muito obrigada por você ter vindo Obrigada aqui. eu. Fiquei muito feliz. A sua história é de muita superação, de muita fé. Inclusive, esqueci de falar uma. Deus. Deus, Deus. fé. Fé. Porque eu sempre vi que você tem muita fé, você é uma pessoa muito otimista, uma pessoa que se cuida. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar outras pessoas. Então, nesse mês, né, de outubro, eu quis te trazer aqui, porque o meu intuito com o podcast é esse. Fazer com que as pessoas se inspirem, né? Mostrar a vida como ela é por trás. Porque muitas vezes a gente vê só o bonitinho, perfeitinho. Às vezes nos stories a gente não consegue passar tudo, porque são poucos minutos. Mas aqui a gente consegue conhecer a pessoa, o que ela passou, como ela superou, como ela é, a vida como ela é. E eu tenho certeza que essa história pode te surpreender. Tem um presente pra você, Sil. Ai, que delícia, Eu adoro vou trazer presente. um presente pra você. Aqui, como você é uma pessoa saudável, aqui essa é uma marca que eu adoro, gente, pra quem Ah, eu gosta de gosto. chocolate. Ah, Se muito você bom. quiser abrir aí. Obrigada. Espero que você goste. Que delícia. Vamos ver. Muito Chocolate, bom. olha. Chocolate, 55% Conhe- cacau, adoro. Olha. Você já provou essa marca? Eu já. Já? É muito boa, né? É, É eu gostosa. adoro. Olha Nossa, que quantas barras, delícia, meu Sil. Deus. Nossa Senhora. Eu vou começar com essa castanha aqui. Aqui. Delícia. Tem uns aí que Amei. são Ó, lançamentos. framboesa. são lançamentos. Olha que delícia. São Nossa, lançamentos vou comer dele. tudo. Com moderação, tá? É, moderação. Esse Ai, daqui meu vem, Deus. é o tabletezinho. Tá. Muito legais também. Ah, que legal. Muito Se- obrigada, adorei. Muito Amei. obrigada, gente. Compartilhe esse vídeo, marque aqui pessoas que precisam ouvir essa história. Inscreva no canal e tamo junto. Muito obrigada, Sil. Até mais. Eu que agradeço. Ai, que bom.